PSDB e Podemos avançam na fusão para tentar sobreviver às cláusulas de barreiras de 2026, selando o fim de uma era e talvez o fim da social-democracia brasileira. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Estamos ressurgindo, Débora, com maior musculatura, porque nos unimos ao Podemos, que é um partido também moderno, com o qual nós encontramos enorme identidade, que mesmo os tucanos históricos, como eu também me considero, né, uns um pouco mais saudosistas, vão entender que, ao contrário do fim do PSDB, nós estamos iniciando uma nova etapa do PSDB. De fato, nos últimos meses aí, a gente está vendo uma debandada, até de quadros grandes, né, do PSDB, tipo o Eduardo Leite e tal, que foi o último presidenciável e foi pro PSD também. O bolsonarismo e o lulismo acabaram matando, né, a via do PSDB. Eles tentaram fazer ali uns movimentos com cidadania, de tentar passar as cláusulas de barreira, mas o debande dos números da galera acabou com tudo, né, tanto o Eduardo Leite quanto a Raquel Lira, eu acho que foram os dois grandes nomes aí que saíram, que findaram a parada. No entanto, como a gente até estava discutindo aqui antes de começar o programa, isso ainda não está fechado, né? O PSDB que fez seu evento nacional e concordou que sim, né? Inclusive, eu vi uma notícia, né, falando que gente do Podemos estava reclamando de uma soberba PSDBista. Soberba tucana. É a dúvida. É subir pra cima. Isso. Mas de fato eles são dois partidos que hoje, apesar da história e tal, o PSDB é muito mais importante que o Podemos, né? Antigo PTN. Mas hoje eles são partidos de números muito parecidos e de um eleitorado muito parecido, na verdade. Você falou da questão de sobrevivência, né? Essa fusão, o PSDB discutiu ao longo aí dos últimos meses, como você falou, a gente até cobriu em outros programas, conversou com o MDB, com o PSD, chegou até a falar com o PDT em algum momento, Solidariedade. Pelo visto, a fusão que vai sair é com o Podemos, mas tem a questão da emenda constitucional de 2017, né? Que vai estabelecer aquela cláusula de barreira, cláusula de desempenho, para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário, quantidade de eleitos mínimos, né? E hoje, o PSDB tem 13 deputados de 8 estados diferentes. O piso dessa cláusula de barreira em 2026 vão ser 13 deputados distribuídos em 9 unidades da federação. Então, se todos os congressistas do PSDB forem reeleitos, o partido não vai conseguir atingir o mínimo. Ele vai precisar de mais um deputado de 14 em uma unidade da federação diferente. Então, é um movimento que a gente já vinha se discutindo há muito tempo em relação à fusão e federação que os partidos têm feito nos últimos anos, e isso tem se fortalecido cada vez mais, porque a cláusula de barreira impede o financiamento público na prática, né? Você vai ter acesso ao fundo eleitoral, você vai ter diminuição de tempo de propaganda na televisão, quer dizer, não vai ter acesso à propaganda na televisão, e todos são mecanismos muito importantes para o atual sistema político brasileiro, porque o Supremo Tribunal Federal acabou com as doações privadas na campanha, né? Então, por uma questão de sobrevivência partidária, o PSDB naturalmente vai buscar essa fusão com o Podemos. Como você falou, parece ser o Podemos o partido que mais se aproxima em tamanho, porque o medo do PSDB era ser incorporado pelo MDB ou pelo PSD, que são partidos maiores, e, de certa forma, esse posicionamento que tenta se mostrar equidistante em relação ao bolsonarismo e ao lulismo, mesmo que ele esteja mais próximo do bolsonarismo em termos práticos, mas é uma tentativa de mostrar uma certa independência em relação a esses dois grandes polos da política brasileira hoje. Agora, a possibilidade ou a viabilidade disso vai depender muito de como o PSDB vai entender a eleição por incorporação PSDB-Podemos, vai depender muito do nome, porque isso para mim é uma questão muito importante. Eu não sei quais são os nomes que eles estão pensando. Os últimos nomes de fusão e incorporação são todos muito bons. Eu espero que eles... um bom nome é essencial, e a segunda coisa é como é que eles vão articular isso nos estados, né? Porque é uma eleição complexa em termos de fragmentação e de apoios, né? A gente já tem falado constantemente disso nos últimos programas. Mas sabe que, uma opinião rápida aqui, né? É que PSDB, até porque a gente já nasceu, já tinha o PSDB, enfim, já tá meio entronalizado na gente. É uma sigla legal, mas eu não gosto, viu, do Partido da Social Democracia Brasileira, sabe? Pra mim tem que ser Partido Social Democrata Brasileiro. Enfim, eu nem sei se precisava mudar tanto de nome. Podemos é um nome ruim também, diga-se de passagem. Não, mas então, se o PSDB mantivesse o nome Podemos, isso não, a soberba tucana não permitiria isso. Também tem uma história maravilhosa, né? Que os caras, eles refundaram o PTN, que era o antigo partido do Jânio Quadros, de janistas, inclusive. Aí o Jânio Quadros não aceita fazer parte do partido, porque ele vai pro PTB, quando ele é prefeito de São Paulo, pela segunda vez, é a segunda prefeitura. E aí o Jânio Quadros morre, enfim, nunca vai pro partido. E aí fica um partido mais ou menos, tal, e eles mudam de nome pra Podemos por causa da parada lá do Yes We Can do Obama, né? Nossa, eu pensava que era da Espanha. Não, é por causa do Obama.
We can, podemos. Só que eles sempre foram um partido ali meio de centro-direita, janista, aquela coisa tal, e eles começam a chamar um monte de gente. E, sobretudo, o primeiro demand, assim, de números do PSDB, se eu não me engano, foi nessa mudança aí pro Podemos. Quando, depois que o Aécio perdeu, enfim, o partido já... Depois de 2014 ali começa a queda final, né? O Dória ali foi o último respiro e acabou, né? Mas, enfim, o Álvaro Dias, por exemplo, que foi o presidenciável do Podemos, né? Com maior número, tal, ele já não tava no PSDB, mas ele passou boa parte da carreira dele no PSDB, né? Lembra, cara? Todo mundo zoava que ele era bêbado, que ele ia pro debate bêbado, tal. Sabe que eu entrevistei o Álvaro O Dias? quê? Eu participei de uma entrevista com ele, uma sabatina. Ah. Entrevistei é inflar o dado, né? Mas eu fui Aham. numa sabatina com ele, na Casa do Saber, num evento que ia entrevistar vários. Foi uma sabatina, assim, teve com Amoedo, Boulos, Manuela Dávila e Álvaro Dias. Não sei por que eu não pude ir no do Amoedo nem do Era nem pra do eleição de Boulos. 18. Isso, era tudo eleição de 18. O Álvaro Dias, ele tinha uma proposta, assim, do Kubitschek. Ele queria refundar a República em 100 dias, ao lado do Sérgio Moro. Eu lembro disso, E era uma integração nacional, era meio Mandela e JK. Eu lembro que eu anotei no meu caderno Mandela e JK. O Álvaro Dias, cara, ele talvez seja o maior representante, assim, da República de Curitiba, assim. Ah, sim. Ele Depois sim. depois do Sérgio Moro. né? Mas lá é. ele é uma figura, assim, mitológica. O historiador Álvaro Dias. Ele é tá? historiador? Ele é Formado pela historiador. Estadual de Londrina. Caraca. Estadual de Londrina. Nossa, o Álvaro Dias tem 80 anos, pelo amor de Deus. É. Pô, mas ele tá bem, o Álvaro Dias aí, pra quem tem 80 anos. Tá bem, bastante plástico. É. Né? O Álvaro, e eu fui até ver, o Podemos, obviamente, estava apoiando a Simone Tebet, com a federação lá com o PSDB, MDB e Cidadania, que foi a federação que de fato acabou com o PSDB, porque tinha aquele processo do Dória originalmente ser o candidato. Sim. E aí foi feita uma prévia, uma pesquisa interna da federação, e a Simone Tebet tinha números melhores, e ela acabou sendo candidata. E a carreira política dela, de fato, decolou, enquanto a do Dória encontrou uma precoce aposentadoria. E o Podemos, ele tem gente que disputou a eleição de 2022. A Soraya Tronic é senadora pelo Podemos. Não, mas ela muda. Ela era do PSL. Não, tudo bem, mas agora ela tá no Podemos. Ah, não podemos. Eu acho que é isso, né? O Podemos, ele incorpora os frustrados, os desafetos da União Popular, que é PP e União. PP e União Brasil. União Progressista. União Popular P. é horrível, porque, enfim. Ao P. É, o Esse P. é o P, exatamente. Ai, meu Deus. Do PL também, muita gente que sai do PL. E acho que até do Kassab, muita gente que vai nessa fusão. Porque venhamos e convenhamos, o Podemos, ele é o partido dos desafetos, né? Quem brigou com todo mundo vai parar no Podemos ou no União. Aí quem briga com o União vai pro Podemos. Não, mas o Podemos, ele veio nos últimos 10 anos aí tentando, até pra sobreviver, toda eleição precisa sobreviver a toda a classe de governo. Então ele veio tentando absorver uns partidos, até conseguiu absorver o PROS, se eu não me engano, muitos quadros do Avante. O PSC e o PHS. O PSC também, que era o partido evangélico antigamente, né? Era. Do pastor Everaldo. Que é o vice-presidente do Podemos. Ah, é? Olha aí. A presidente é a Renata Abreu e o vice-presidente é o pastor Everaldo. Pô, então isso, tava construindo isso pra falar um argumento, que o PSD ele foi rumando cada vez mais pra direita, assim, né? Ele é um centro bem centro-direita, né? Porque ele tem muitos quadros da direita. A gente falou aí da Soraya Tronic, enfim, o pastor Everaldo, que peidou uma vez no Jornal Nacional. Isso aí é mentira. É muito bom É esse mentira, vídeo. não. Essa porra. Esse vídeo é maravilhoso. Mas no nosso sétimo programa, quando a gente tava falando do fim do PSDB, tal, o que a galera ia fazer, o que o partido ia se dar, tal, eu tava apostando que o PSDB ia acabar se fundindo com partidos de esquerda, centro-esquerda, assim. Tipo Cidadania, tipo o PDT. Eu tinha apostado no PDT, inclusive. E até quando teve o problema aí do INSS, que inclusive ninguém mais fala nada, né? O problema não se resolveu, ninguém mais... Morreu. morreu, deixa quieto. Eu achei que, tá isso, pá, que eles vão... O PT vai tirar o PDT do governo e aí eles vão juntar com o PSDB, tal. Porque eu pensei que o PSDB ia acabar se alocando mais com partidos de centro-esquerda. Com quadros de centro-direita, tal, daquele jeito que era o PSDB. E no final não, né? E eu fico me perguntando mesmo, se quem é que tá absorvendo quem exatamente, assim. Que, claro, o PSDB é um nome muito mais forte que o Podemos. Mas eleitoralmente hoje, eu não sei dizer. Me parece que o Podemos tem quadros muito mais fortes do que o PSDB. E tem gente muito mais articulada do que o PSDB. Visto que quem era forte e articulado do PSDB
saiu, que são figuras, inclusive, mais pra centro-esquerda. Sei lá, o Eduardo Leite, ou a Raquel Lira, que não é o pastor Everaldo, eu não consigo ver essa galera no partido do pastor Everaldo, sabe? Assim, os tucanos históricos, eles ainda estão lá, eles ainda estão no nome lá, se você quiser entrevistá-los, você vai lá e eles vão falar do PSDB, mas já não é mais aquele PSDB, né? Hoje me parece que acabou ficando, assim, gente burocratizada, muito mais centrão, centro-direita, que vai acabar casando muito mais com o Podemos, e eu sinto como se o Podemos é que tá absorvendo o PSDB em alguma medida. Ainda que de números, o PSDB, acho que uns 3 ou 4 números a mais que o Podemos. Então, mas eu pensei nisso aqui, né? A filiação do Tiringa e as declarações daquele cara, o senador lá, do Plínio Valério, contra a Marina, que quem ficou mais famoso justamente com isso foi o cara que estava presidindo lá a comissão, né? Mas o Plínio Valério falou coisas absurdas também. E aí isso pra mim mostra um declínio de um partido que sabia fazer uma oposição jogando um jogo sem apelar pra baixaria. Isso vale mais pro Plínio Valério. O negócio do Tiringa é mais uma reedição que foi a baixaria do Datena ser candidato pelo PSDB, né? Porque assim, historicamente era uma coisa assim de... Aqui tem professores, tem bons gestores, engenheiros, Serra, Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, e agora, pô, murchou, né? E o Datena, pra mim, é o símbolo disso. Aí pensando nisso, talvez o Dória tenha mudado muito a cara do PSDB. Mas eu acho que quem fez isso mesmo, assim, a coisa já começou a degringolar com o Aécio, sabe? A Sim. última geração dos tucanos. Porque assim, fale o que for do Aécio, mas ele é tucano. E essa última geração aí não foi uma boa geração dos tucanos, eu acho. Mas também acho que o PSDB demorou para entender o ritmo de transformação do seu próprio eleitor, né? O Aécio em 14 é mais competitivo, tanto porque a Dilma chegava mais impopular do que ela chegava em 10, tanto porque ele faz a campanha mais agressiva entre os tucanos. E a gente viu que esse perfil de campanha mais agressivo vai se frutificar muito em 2018 com a vitória do Bolsonaro, né? Eu acho que o PSDB não se converteu na velocidade que precisava ao bolsonarismo para antecipar essa tendência e talvez até domesticá-lo de certa forma. Ele demorou para entender esse processo e, ao mesmo tempo, também, quando esteve na presidência da República, não fez grandes gestos para ocupar um espaço que depois acabou sendo ocupado pelo PT quando ele assumiu em 2002, que são os eleitores que vão estar mais associados a perfil de renda mais baixo, nível de escolarização mais baixo, programa de transferência de renda, né? O PSDB, em algum momento, teve essa oportunidade. Enquanto o PT ainda era uma oposição mais relegada às capitais, funcionário público, trabalhador urbano, quando o PT não tinha conseguido se transformar num partido de grandes conexões com os estados, principalmente os estados mais pobres, o PSDB teve essa possibilidade de talvez até abraçar mais o lado social-democrata no termo discursivo. Mas o Fernando Henrique acreditava naquela inevitabilidade do neoliberalismo, que de certa maneira ele não estava equivocado, mas que talvez ele não juntou a um discurso de programas de transferência de renda, às vezes programas de inclusão social, até questões de pautas identitárias, que depois até passaram a ser mais centrais na esquerda nos anos 2000. Tudo isso talvez tivesse dado ao PSDB uma articulação um pouco melhor com a esquerda. Ele foi rapidamente colocado como um partido liberal, ficou nesse estigma de partido liberal, e o liberalismo no Brasil acabou. E ele ficou meio sem ter o que fazer. Agora, o que pode acontecer aqui, chutando, é que essa velha, ala velha, né? Não tô falando do Serra e do Fernando Henrique. Bom, estão aí, né, na casa deles. O Serra ainda escreve bons artigos no Estadão, mas tô falando aí do Teotônio Vilela Filho, Tasso Gereissati, José Aníbal, Aloysio Nunes, esses caras que ainda querem dar pitaco, não sei, eles não têm muita cara do Podemos, mas é capaz deles irem pro Alckmin, PSB? né? PSB, ou pro onde o Alckmin quiser ir, porque o Alckmin é maior que esses outros partidos. Eu acho que a direção programática vai acabar sendo do Podemos mesmo. Porque, como você falou, o PSDB se aproximou muito mais do que é o Podemos hoje do que o contrário, né? Hoje os quadros do PSDB são muito mais próximos do Carlos Viana, sei lá, que é senador pelo Podemos, do que o contrário. Eu acho complicado imaginar que o partido vai ganhar uma outra direção que não o que o Podemos vem fazendo, que é compor ali em linhas gerais com alguma tentativa de governabilidade ou de oposição, mas muito numa condição de entendendo seu tamanho dentro de uma composição um pouco mais ampla, né? Eu acho que é o caso que vai acabar acontecendo com essa fusão. Agora, em relação ao PSDB, os tucanos históricos do partido, acho que a maior parte deles também já até está desinteressado por políticas. Eles participam quase como figuras ilustres, tipo, vou falar aqui numa entrevista no Estadão, porque estamos sem matéria, a gente sabe como é. Então chama, o cara fala, mas assim, repercute muito pouco. Não sei se esses caras têm grande viabilidade.
O Alckmin tem, porque é vice-presidente da República, obviamente, e, como você falou, consegue levar uma estrutura com ele. Mas eu acho que essa estrutura hoje do Alckmin é mais o Márcio França, né? Eu acho que de todos os nomes aí, quem ele realmente jogou uma tábua de salvação foi o Márcio França, tanto que o acompanha como fiel escudeiro, né? A gente falou, inclusive, em programas anteriores, de que, a depender de como o PT vai ficar, sobretudo como o PT vai ficar depois do Lula, né? Talvez o PSB acabe abarcando aí vários quadros da esquerda e, sobretudo, centro-esquerda, assim, né? Mas, enfim, eu acho que esses partidos vão acabar sendo absorvidos, e aí o Podemos tá toda eleição ali, ele tá tentando absorver alguém para conseguir passar daquela barreira. Ou talvez na próxima eleição, de novo, isso ocorra. Eu não vejo muito futuro também para essa fusão aí, PSDB e Podemos, viu? Eu vejo eles muito mais sendo absorvidos pelo PSD do Kassab também. O nome vai ser, o que eu acho, assim, o nome vai ser fundido. Agora, os membros já é outra coisa. Social-democracia, Podemos. É o primeiro partido com uma pergunta no meio. Podemos social-democracia, interrogação. Mas tem uma entrevista do Renan Filho, é ministro das cidades do Lula, né? Sabe-se lá Deus o que esse ministério faz também. Pois, não, mas é importante. O Kassab foi ministro da cidade. Porque ele foi prefeito, né? Tem necessidade. É importante. Exato. Tem toda uma questão por trás. Mas o Renan Filho já tá falando em federação partidária porque ele tem medo que o MDB perca força. Você vê como ele fala assim, o MDB precisa se atualizar, fazer uma federação para não cair na série B dos partidos. Forte isso. Se o MDB tá preocupado, imagina os outros. Mas é que essa federação da UP mexeu muito com Brasília. Todo mundo ficou amargurado. Tá todo mundo dando indireta pro União Brasil e pro PP. Não, porque, de fato, sim, eles têm um número avassalador, né? Refundaram a arena. Né? Exato, foi que a gente brincou, eles refundaram a arena. O MDB vai se refundar, então. Isso que eu tô pensando, né? Vai ter que ter o PSD, talvez seja o MDB. Né?